Olhando ali para o mercado americano, que geralmente a gente olha para o que aconteceu nos Estados Unidos há 10 anos atrás, geralmente é o que acontece aqui, né? Como que o investidor foi percebendo o valor de, não ficar olhando tanto para a gestão ativa, começar a olhar para a gestão passiva, né? Como que isso foi ganhando espaço? Os gestores jogaram a toalha porque eles perceberam, né? Como você falou, que realmente não vale a pena ficar brigando com índice. Mas o investidor em si, como que ele reconheceu o valor nessa classe? Olha, então o movimento começou lá na década de 70 com o John Bogle, criou a Vanguard e começou essa filosofia de investimento indexado. Então, aí começou o movimento. Aí, lá na década de 90, surgiu o primeiro ETF, que foi no Canadá até, porque eles não tiveram tração para fazer nos Estados Unidos. O pessoal, nos Estados Unidos, eles chamavam de anti-americano o ETF. Porque o americano, ele fala, não, eu sou melhor que a média. Como assim eu vou estar na média, né? Vou seguir um índice. Eu sou americano, eu vou ganhar de todo mundo. Então, era anti-americano quando surgiu, né? Primeiro surgiu no Canadá, depois veio para os Estados Unidos. Nos anos 2000, começou a ter mais ETF, o pessoal começou a investir um pouco mais nessa classe de ativo. Mas foi em 2008, com a crise, que foi o ponto de inflexão aí. Então, quando veio lá a crise de 2008, tudo caiu. O ETF caiu, o gestor ativo caiu, o hedge fund. E aí os investidores começou mais no institucional nos Estados Unidos, diferente do Brasil que está começando pelo varejo, a adoção de ETF. Lá começou no institucional. E o institucional falou assim, eu tô pagando 2,20 para um hedge fund que deveria fazer o hedge aqui, deveria proteger meu capital de uma crise, deveria estar vendo como fazer alocação aqui para eu ficar tranquilo. E aí veio 2008, todo mundo caiu igual. Aí ele fez a conta e falou, paguei 2%, paguei 20% quando teve lucro, e agora o cara, né, virou tudo pó ao mesmo tempo. Né? Caiu 40%, 50% aí os mercados globais. E aí o investidor institucional falou, quer saber? Vamos no John Bogle aqui, vamos fazer um investimento passivo, indexado, e aí começou o movimento institucional e as pessoas físicas acabaram indo na sequência, né? Então os últimos 15, 20 anos aí que o movimento pegou forte. Curioso, sim. Foi então, porque eu até dei um Google para confirmar, foi em 1975 que a Vanguard nasceu. Foi. Então o primeiro ETF veio bem depois disso? Sim. Até o John Bogle, ele não acreditava no ETF no começo, porque... ele não nasceu com... entendi. Ele nasceu com fundo mútuo, então era o nosso antigo verdade, 555. Indexado, E por que ele não acreditava no ETF? Não é, a estratégia era a mesma do Mutual Fund, mas ele falava, o ETF, o cara vê ele na bolsa todo dia, a tentação de você comprar e vender é maior, então é melhor ele investir no fundo, no Mutual Fund, porque ele não vai ficar vendendo e comprando. Até que ele se rendeu porque o ETF veio, tudo bem, né, tem esse comportamental, mas aí o ETF tem uma mecânica de pagar menos impostos, porque o ETF ele é in kind, aí a gente entra no técnico, né? Quando você tem um fundo mútuo, você aplicou dinheiro, entra dinheiro pro fundo. Você resgatou dinheiro. O gestor do fundo, mesmo indexado, tem que vender ativo para te entregar dinheiro no resgate. O ETF, ele tem uma dinâmica in kind. Você compra, não necessariamente entra dinheiro pro fundo e o cara tem que ir lá comprar. Quando você vende, não é que sai dinheiro do fundo, o cara tem que vender ativo. Tem ganho nos Estados Unidos, fundo não é isento, né? Aqui no Brasil, o fundo é isento na sua carteira. Então, lá o cara paga imposto quando ele vende um ativo da carteira. O ETF, ele entrega ativos pro cara que está resgatando. Aí você tem a instituição financeira que agrega todo mundo que está vendendo na bolsa, né? Então você vende na bolsa, mas os bastidores, se muita gente vendeu, o fundo ele entrega ativos. Isso não é tributado. Então você tem uma mecânica de economia de imposto no ETF, que aí até o John Bogle se rendeu e foi, então você tem liquidez, você tem formador de mercado, para a pessoa física é muito fácil, para o institucional ele tem aí todo o acesso, né, que existe da Bolsa Americana, e você tem essa mecânica in kind que até economiza impostos na hora de fazer a gestão. Então, aí ele começou a ganhar mesmo, até do fundo mútuo indexado. Foi o primeiro fundo que eles lançaram indexado foi em 75, né?
Ele conta a história, ele conversou com o pessoal, foram fazer o lançamento do fundo, eles estavam esperando captar 250 milhões de dólares, captaram 11. Foi um fiasco, né? E ele conta que o pessoal, o administrador até falou para ele, pô, vamos desistir, vamos devolver o dinheiro. Ele falou, não, é o primeiro fundo indexado do mundo, a gente vai lançar, né? Aí eles lançaram, demorou 20 anos para pegar tração. Quando chegou com o Spider, que eles lançaram o primeiro na década de 90, o pessoal que lançou o primeiro, eles procuraram o John Bogle para fazer. Ele, inclusive, ajudou o pessoal a montar como fazer essa integralização em kind, que tinha algumas partes do processo que o pessoal ainda não tinha conseguido encaixar. Ele deu alguns pitacos, tudo e tal. Mas, justamente, ele enxergou o que? Ele falou assim, olha, o fundo indexado mútuo, ele é para investidor passivo, que segue um fundo passivo. O ETF, o que vai acontecer no futuro? Ele vai ser um fundo passivo utilizado por investidores ativos. E ele não gostava disso, ele achava que isso daí para o investidor é pior. Então ele resolveu não participar nesse primeiro momento, né? Depois que ele viu que estava pegando toda essa atração, que realmente você, se por um lado você acaba perdendo, mas você tem você consegue entrar nas pessoas de uma maneira mais fácil, daí o pessoal começou a fazer esse lançamento. E aí veio o ETF, demorou 20 anos para pegar atração e a partir de 2008 o negócio explodiu, né? Parece que tem uma coisa em comum aí entre todos os investidores que se apaixonam por ETF, né? Tem que se machucar no mercado antes de... Olha, eu tive a minha história aí, cara. Eu já perdi mais de R$1 milhão em um dia com uma ação no stock picking. E aí depois não era disso... gringo também não, né? Não, era uma empresa de biotecnologia nos Estados Unidos que... Pô, eu estudei ali a empresa, tinha todo um fundamento, aí chegou um CEO que eles contrataram de uma empresa gigante de biotech, alguns meses antes deles receberem a notícia que estava para sair da aprovação ou não da droga lá, do remédio que eles estavam fazendo. Aí chegou esse CEO, um cara big shot ali, contratou um time de vendas gigante. Aí eu falei, pô, eu investi, chegou o CEO, investi um pouquinho mais, o cara contratou o time de vendas, eu falei, cara, agora vai, o cara sabe alguma coisa que eu não sei. E aí é a hora que você... time de vendas para vender ação, né? Você faz, você faz um double down ali, foi mais... Cara, a hora que você abre e o negócio caiu... Foi recusado, né? Dá um desespero, teve a notícia e foi... Reprovaram, negaram a aprovação lá do remédio, aí você fala, cara... O que eu fiz? E aí dá aquele desespero e se demora pra digerir, pra processar e, pô... Daqui a pouco a gente vai entrar na sessão terapêutica.